Bem-vindos ao canal O Sacerdote. Hoje estamos com a mensagem em 1 Reis, capítulo 20, versículo 5 ao 14, que diz, versículo 5, E tornando a vir os mensageiros, e disseram, Assim fala Ben-Hadad, dizendo, Ainda que eu te mandei dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciões da terra e disse, Notai agora, e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres e por meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciões e todo o povo lhe disseram, não lhes dê ouvido nem consintas, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse, Assim me façam os deuses, e a outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse, Diz-lhe, não se gabe quem se cinge, como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele essas palavras, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos, Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, Assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Esta é uma história sobre Acabe, um rei de Israel que tinha uma mulher prostituta, Jezabel. O final de Acabe foi terrível e de Jezabel também. Acabe é um caso interessante da Bíblia. Ele é uma mistura de Saul com Salomão, com o potencial de ser Davi, mas escolheu não ser nenhum. Esta história é interessante e nos apresenta Acabe de uma forma curiosa. Acabe era um rei que tinha um potencial imenso. Era um rei que, com todas as suas falhas, tinha algo que agradava ao Senhor. Não posso dizer certamente o que é, mas apesar do seu final, o começo de Acabe foi um começo muito bom. Muito bom, de fato. Acabe era casado com Jezabel, uma mulher que o Senhor desaprovava completamente. Porém, mesmo assim, mesmo com todas as idolatrias de Acabe, mesmo com todas as suas falhas, o Senhor ainda usou Acabe, mesmo com as afrontas dele. É interessante. Eu considero muito interessante. Sabe por que eu digo que Acabe era uma mistura entre Salomão e Saul, com o potencial de ser um Davi? Acabe, durante um certo período da sua vida, como nesta mesma palavra falou, pedia conselhos a seus anciões, pedia conselhos e ouvia a Deus. Curioso, não é? Um homem que foi descrito como perseguidor, que ouvia apenas os profetas que falavam o que ele queria ouvir. No começo de sua história, se analisarmos bem, era um homem que estava disposto a ouvir. Um homem que estava disposto a ouvir. Ele é uma mistura de Saul com Salomão, porque Acabe se casou, assim como Salomão, com mulheres hetéias, mulheres que não eram do seu povo, mulheres idólatras. E justamente como Salomão se entregou aos prazeres dessas mulheres, se entregou aos deuses dessas mulheres, da sua mulher Jezabel, porque é esta que mais nos lembramos, não é? Na Bíblia. É a que mais nos fala, a que mais teve influência sobre ele, segundo a Bíblia. Acabe, durante certo período da sua história, ouvia a Deus, ouvia o seu povo. Então, como ele acabou neste final? Porque ele foi igualmente a Saul. Porque ele foi igualmente a Saul. Enquanto ele parece com Salomão por se deitar com mulheres de outros povos, idólatra, o que foi o fim de Acabe foi quando ele parou de escutar a Deus. Nesta passagem nos diz que quando Acabe, aos anciões, ao povo seu, o que fazer quando Ben-Hadad procurava tomar tudo do seu povo, dele,
e dos demais pessoas que seguiam a Acabe, ele perguntou e ele ouviu: não faça isso. E o Senhor se agradou desta decisão de Acabe e disse: darei-lhe-eis na tua mão, dar-lhe-eis na tua mão, né? E Acabe vai perguntar como, lá no versículo 14. E disse Acabe: por quem? Ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse-lhe: quem começará a peleja? E disse: tu. Pois é, o Senhor disse lá no versículo 13, assim diz o Senhor: viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te darei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Era uma prova de que o Senhor era poderoso, que ele quem daria. Mas, se nós continuarmos lendo a história de Acabe, sim, vamos ver que o Senhor realmente deu o exército de Ben-Hadad nas mãos de Acabe. Assim como nós temos Saul, que o seu grande erro foi quando o Senhor não permitiu que ele poupasse o povo, não permitiu que ele trouxesse nada dos seus inimigos, ele foi lá e trouxe. Assim também é o erro de Acabe. Acabe teve misericórdia dos seus inimigos quando o Senhor disse: lhe darei eles nas suas mãos. Quando o Senhor já tinha determinado que todos eles morreriam, que não era para ser poupado ninguém. Acabe errou igualmente a Saul. Lá pelo versículo 40 do capítulo 20, vamos ouvir isto. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, tirou as cinzas de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: assim diz o Senhor, portanto soltaste a mão do homem que eu havia posto para a destruição, e a tua vida será o lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Se lermos mais para frente, a partir do capítulo 14, vai nos contar o que aconteceu. Que o Senhor entregou o Ben-Hadad na mão de Acabe, porém Acabe deixou que ele fosse e se aliou a ele. Se aliou a Ben-Hadad. E então o Senhor usou um de seus profetas para fazer algo, para pedir a outro: fere-me. Essa é a história, diz: fere-me, e este se recusou, e o Senhor o matou. E então ele foi a outro: fere-me, e este finalmente o feriu, e então foi-se o profeta à frente de Acabe e contou uma história. E esta história era quase uma paródia do que tinha se sucedido com Acabe e Ben-Hadad. E Acabe falou: este é a sua punição. Assim também se tornou a punição de Acabe: a sua vida no lugar da vida de Ben-Hadad, o seu povo no lugar do povo de Ben-Hadad. Quando o Senhor entrega os seus inimigos em suas mãos, você não deve ter misericórdia. Eu sei, a palavra do Senhor, ela é curiosa e alguns dirão contraditória, mas não é. Não é. Porque a palavra do Senhor pede que tenhamos misericórdia de todos e oremos pelos nossos inimigos. Mas você está esquecendo de algo. Ao Senhor pertence tudo, até mesmo a misericórdia. A misericórdia pertence a Deus. Se Deus lhe falou: lhe entregarei os teus inimigos nas tuas mãos, quer dizer que ele entregou os seus inimigos para as suas mãos. E que somente Deus tem o direito de conceder a misericórdia. E a misericórdia do Senhor vem por meio de arrependimento e de conversão. Quando isto não há, você está falhando em obedecer a Deus. Acabe é parecido com Salomão, porque ele se deixou levar por suas mulheres, por Jezabel. Fato, a punição do Senhor para Acabe foi a morte, pelo seu erro. Mas morrer não significa perder a salvação. Agora, morrer adorando outros deuses significa perder a salvação. Acabe é um homem que começou ouvindo ao Senhor, que mesmo tendo uma mulher que não era de seu povo, que adorava deuses estranhos, ele ainda escutava a Deus. Um homem disposto a ouvir. Mas então ele deixou Satanás distorcer ele. Deixou com que os seus pecados tomassem conta. E no final da sua história era um homem que só queria ouvir a sua própria opinião. Um homem que no começo da Bíblia pede a opinião do seu povo. Um homem que no final só quer ouvir a sua própria opinião. Curioso? Interessante. Porque Satanás distorce quem você é. Este é o propósito dele, ele quer distorcer a criação de Deus.
Ele quer ser Deus, mas ele não pode. Então ele distorce tudo que é do Senhor. Mas ele só pode distorcer se você der lugar. Acabe é muito parecido com Salomão. Salomão morreu coabitando com mulheres etéias e adorando a falsos deuses. Acabe, no seu início, já tinha uma mulher, não é? Que não era de seu povo, que adorava outros deuses e se deixou levar por ela. Diferente de Salomão, que foi ao decorrer da sua vida, né? Mas o Senhor tinha um propósito, assim como tem como todos nós, de usar Acabe. O Senhor tem um propósito de salvar Acabe. É triste, não é? As pessoas não costumam ver isso. O Senhor tinha o propósito de salvar Acabe. Mas Acabe não quis. Acabe não escutou. Deu ouvido a todos, menos a Deus. Não queremos ser um Acabe em nossas vidas, não é? Porque assim como Acabe, nós temos falhas. Porque no início de sua história, Acabe já tinha uma mulher estranha, que adorava outros deuses, e que o levava a adorar outros deuses também. Mas o Senhor usou Acabe e falou: lhe darei os seus inimigos nas suas mãos para provar que eu sou o Senhor. Quando Deus nos usa para dar liberdade a alguém, ou até mesmo para conseguirmos conquistar algo, Deus tem um propósito: nos salvar. Este era o propósito para Acabe. O Senhor estava provando a ele: eu sou Deus, largue. Largue esses deuses falsos. Largue essa mulher falsa. Era isso que o Senhor estava dizendo. Me ouça e você será vitorioso. Me ouça e eu serei o teu Deus. Me ouça e não mais perderá uma batalha. É por isso que eu digo que Acabe tinha um potencial de ser um Davi. Se ele tivesse escutado a Deus, teria sido tão usado. Teria sido um grande rei. Porque Acabe tinha, por incrível que pareça, o principal: um bom ouvido. Ele estava disposto a escutar os seus servos. No início de sua história, ele não era um homem louco. Os loucos não ouvem a Deus. Os loucos não querem ouvir a Deus. Mas ele se deixou levar e se tornou um homem louco, que no fim de sua história não ouvia mais ninguém além de si próprio. Micaías, um profeta do Senhor, tentou o avisar quando ele intentava o mal contra Josafá. Mas ele não ouviu, porque a partir do momento que ele deixou de escutar ao Senhor, ele só ouvia Satanás, ele só ouvia a si mesmo. Ele se tornou o seu próprio Deus. Acabe, um homem que tinha tudo para ser um grande rei, um grande servo do Senhor, um ungido de Deus. Não foi por escolha própria, porque deixou de ouvir porque quis, porque a ganância entrou no seu coração. Assim muitos servos do Senhor são nos dias atuais. Tem tudo para ser um grande servo, tem tudo para ser um grande homem, tem tudo para ser uma grande mulher, uma grande profetisa, um grande profeta, um libertador, um grande pregador. Mas quando Deus vai falar com ele, ele não dá ouvidos. Não dá ouvidos. Temos muitas pessoas com potenciais de serem grandes reis, de terem grandes exércitos, mas não são. Não são porque não ouvem a Deus. Não ouvem. Acabe deixou-se levar por sua mulher. Sabe, quando Acabe estava querendo a vinha de Nabote, ele era o vilão sim daquela história. Afinal, ele permitiu que Jezabel matasse Nabote. Mas você reparou que quem guiou Acabe a este fim foi Jezabel? Há uma razão porque o Senhor diz em Salmos de Davi, no livro de Salmos, no capítulo 1, não se assente na roda dos escarnecedores. Há um motivo porque o Senhor separava os seus homens de se casarem com mulheres estranhas e suas mulheres de se casarem com homens estranhos. Para que eles não os influenciassem a parar de escutar a Deus, não os influenciassem a cometerem ainda mais pecados ou caírem de onde estavam no lugar onde não teriam mais volta. Foi Jezabel quem deu as ordens, foi Jezabel quem preparou tudo. Por que você acha que o fim de Jezabel foi tão horrendo, até mais do que de Acabe? Porque o Senhor odiava Jezabel, sabe? Acabe era um homem mau, mas o vilão daquela história foi Jezabel. Até o seu sangue foi lambido por cães. Jezabel merece o seu final. Acabe também. Mas Jezabel foi o pivô. Então procure qual está sendo o seu pivô. O que está te levando a não escutar a Deus? Não seja como Acabe, com um grande potencial, mas que este potencial nunca alcançou a luz, porque estava sendo guiado, estava dando ouvidos
a algo que não faria nenhum bem. Jezabel levou Acabe na sua mão. Podemos dizer que Jezabel manipulou Acabe até o final. Acabe não era um homem bom. De fato não era. Ele escolheu ser manipulado por Jezabel. Foi a escolha dele. Mas, se ele tivesse parado um pouco, se ele tivesse ouvido a voz de Deus, ele teria percebido que ele só estava sendo manipulado por Satanás. Que Jezabel só estava manipulando ele para que ele perdesse o principal e a mais precioso presente do Senhor, a salvação, a sua alma. Acabe com certeza está no inferno. Porque esta é a promessa, esta é o fato declarado e garantido. Se você não morre em Deus, você vai para o inferno. Parece meio duro, mas é isto. Acabe está no inferno. De acordo com a Bíblia, ele está lá. Pode ser que não esteja, mas eu acho muito difícil. Acabe, de acordo com a Bíblia, está no inferno, porque o que ela nos diz é que aqueles que não morrem no Senhor vão parar lá, perdem a sua salvação. E o Senhor tentou salvar Acabe. Poucas pessoas têm essa visão, mas esta é a verdade, porque o Senhor está pronto a salvar a todos que querem. O Senhor não nega ninguém. O Senhor não nega ninguém. Afinal, Raabe foi uma das mulheres em que isto se fez presente. Ela fez um acordo e seguiu o Senhor, e o Senhor nunca rejeitou o seu acordo. Salvou ela e sua casa. Assim o Senhor faz com gentis, assim o Senhor faz com nós neste dia. Ele nunca deixou de ser o mesmo Deus, o Deus misericordioso, o Deus que está disposto a salvar a todos que querem. Pode ser chocante, mas se Jezabel tivesse mudado, se arrependido e se transformado, o Senhor também a salvaria, não é? É meio chocante pensar nisso. Uma mulher que cometeu tantos crimes, cruel até o osso, morreu sendo uma prostituta. Porque era isto que ela era, uma prostituta. E mesmo assim o Senhor a teria salvo. E ele faz assim. Nos dias atuais, salva prostitutas, salva assassinos, salva aquele pior tipo de pessoa que você puder imaginar. Basta elas se transformarem, basta elas darem lugar para o Senhor mudá-las. Mas o fato é que elas não querem mudar. O fato é que elas não querem dar lugar para o Senhor atuar. Assim como Jezabel não foi salva, muitos não são salvos porque não querem. Assim como Acabe não foi salvo, muitos não são salvos porque não querem, porque decidiram ser como são, achando eles que estão fazendo um bom negócio, mas não estão. O Senhor tem plano de salvar a todos, mas não são todos que querem ser salvos. Satanás distorce a percepção, distorce completamente quem você deveria ser. Não se surpreenda. Pessoas que estavam na igreja quando caem, quando se desviam, se transformam de uma forma que você pensa assim: nossa, mas não era aquela pessoa que nunca disse que não faria aquilo? Ela está fazendo o dia de hoje falsa, enganosa. É, verdade. Mas ela foi distorcida por Satanás. Então se compadeça. Porque se você não vigiar, talvez seja você que estará no lugar dela. E esta foi a mensagem do Senhor hoje. Que o Senhor venha nos abençoar e que nós não sejamos como Jezabel e Acabe. Que nós possamos ouvir ao Senhor, porque muitos não estão ouvindo. Muitos não estão ouvindo. Amém.